Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Saudade, né? Turminha boa, espero que vocês estejam bem, graças a Deus. E hoje eu vim aqui para vocês para contar um pouco da história de Deus, né? Para falar sobre esse Deus maravilhoso que nós temos e a formação, né, do povo de Israel. E graças a eles e às bênçãos de Deus, temos o conhecimento desse Pai maravilhoso, né? Temos a salvação em Jesus Cristo. E esse é um momento interessante porque relata o início, né? O início da história do povo de Israel. Como que esse povo se comportava, como esse povo se relacionava com Deus, né? E nós estamos vendo justamente a saída do povo de Israel do Egito e o início mesmo, propriamente dito, do povo de Israel. Então a formação da religião, né, a forma de culto, a forma de sacrifício, a escolha dos líderes, né, como Moisés, como Arão, certo? O sacerdote que levava as ofertas a Deus, né, até a vinda de Jesus Cristo, que foi o sacrifício supremo. E a partir de então não se precisou mais sacrificar animais para expiar os pecados. Tá bom? Então vamos orar nesse momento para que Deus nos ilumine, nos prepare. Pai amado, que o Senhor venha derramar o seu Espírito Santo sobre nós, que o Senhor abra o coraçãozinho dessas crianças, o entendimento, ó Deus, para que eles possam entender mais um pouquinho da sua palavra, ó Deus, para que eles possam entender o seu amor, o seu zelo e os seus cuidados para conosco, ó Deus. Nos perdoe os nossos pecados, nos proteja e nos livre do mal. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Esse fato é interessante. Nós já vimos a abertura do Mar Vermelho, foi espetacular. Nós já vimos sobre o maná, né? Nós vimos vários milagres de Deus. Mas o povo de Israel é um povo de coração duro, né? É um povo complicado, teimoso. E essa passagem se encontra em Números, capítulo 17, versículos, que vai do versículo 1 ao versículo 13. A vara de Arão floresce, né? Mais um milagre de Deus. Eu vou ler os nomes aqui porque, povinho de nome complicado. Olha, uns nomes interessantes para colocar nos filhos, né? Ó, Corá, né? Que era primo de Moisés. Tem Datã e Abirão. Oh, cada nome bonito, né? Tá? Então nós temos aqui Corá, Datã e Abirão. O que aconteceu? Corá era primo de Arão e de Moisés. E Arão tinha sido escolhido para ser o sumo sacerdote, né? Para levar os sacrifícios que Deus tinha escolhido, né? E o nosso amigo Corá, ele começou a questionar. Ele falou assim, ele achou estranho. Ele achou que era uma coisa entre Moisés e Arão. E ele falou assim, não, porque só o Arão pode levar sacrifício? Todo o povo pode, nós podemos. Que negócio é esse? E começou a questionar. E levantou 250 homens, né, para falar mal de Arão e de Moisés. Né? E Deus acabou se irando com isso, porque Deus é que tinha escolhido os dois. Né? Mas vamos continuar. E aí o que aconteceu? Datã e Abirão também entraram, eles eram príncipes em Israel. Nós temos que lembrar que nós temos as 12 tribos, tá? E isso também vai ser colocado aí à prova. Então o que acontece? Moisés então pede para que a Corá e os 250 homens levem incensos para queimar perante o tabernáculo de Deus, para que eles possam mostrar quem Deus tinha escolhido. E esse momento é um fato interessante que acontece, né? Aí o nosso amigo Datã e Abirão não vai, porque ele fala assim, quem é Moisés para dar ordens para a minha pessoa, para que eu possa subir lá? Eu não vou fazer isso não, tá? E aí o Corá, junto com os outros 250 homens, foram lá. E nesse momento,
né, acontecem uns fatos interessantes. Aí acontece a questão dos milagres de Deus, né? Deus vai se indignar, vai ficar, vamos dizer assim, não vai gostar dessa afronta. E acontece um fato muito interessante, né? Acontece que a terra se abre e engole todo mundo, tá? Imagina, né? Acontece um terremoto, graças a Deus aqui no Brasil nós não temos, né? A terra abre e engole todas essas pessoas que eram contrárias a Moisés e contra Arão. E aí o povo temeu, né? Porque ele viu que essas pessoas foram engolidas vivas, né? Foram tragadas pela terra, né? Foi um ato muito assim espantoso, né? Mesmo o povo, por isso que eu falo que é um povo meio, né, complicado. O povo viu que Deus abriu o mar vermelho, Deus fez sair a água da pedra, e agora fez sair, chover o maná, né, que eles tinham que recolher, as cordonizes que apareciam para eles se alimentarem, e mesmo assim muitas vezes eles acabavam duvidando. E aí, né, Deus abre, né, a terra, fala na Bíblia que a terra engole, né, ela engole todas aquelas pessoas que eram contra Arão e a Moisés. Passado-se um dia, o povo começou a se revoltar. Olha, Moisés matou. Moisés matou o povo. E começou a falar, e Deus ia se irar novamente. Aí Moisés prostra-se ao chão, pede perdão a Deus, e aí vem a ideia, né? Deus manda que cada um dos príncipes, né, das 12 tribos levasse uma vara, né, com o nome do líder que eles acreditassem que poderia ser escolhido por Deus. E Arão, pela tribo de Levi, coloca o seu nome na vara. E as outras 11 varas são colocadas perante Deus no tabernáculo. E Deus fala, a vara que florescer, ou seja, a vara que der frutos, olha, uma vara, né? Será o escolhido, para que todos vejam. E isso faz. Moisés então pega todas as 12 varas, coloca perante o tabernáculo, e passando-se um dia, quando ele olha, ele vê que a única vara que floresce é a vara de Arão. E ele pega as 12 varas, leva perante o povo e mostra, olha, está aqui o nome, né? Eles escreveram o nome na vara. Quem Deus escolheu foi a vara que floresceu, para que o povo pudesse ter certeza e se calasse, né, que Deus tinha escolhido Arão. Olha que Deus misericordioso, né? Ele dá mais uma prova, ele faz mais um milagre para mostrar a sua vontade, né? Como que Deus, vamos dizer assim, foi nesse momento, ele mostrou, falou, olha, vou dar mais uma oportunidade para vocês entenderem que fui eu que escolhi Arão, tá? Então isso é interessante. Então essa leitura aconteceu em Números, né, capítulo 17, versículos de 1 a 13. E aí nós temos o texto que está em João, né, que é o texto que vocês têm que fixar na cabecinha, ó. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. João 15, 16a, ou seja, a primeira parte, né, do versículo 16. Então é isso que a gente tem que entender. Deus é que escolhe, Deus é soberano, é Ele que decide todas as coisas. Muitas vezes a gente não entende o porquê que ocorrem as coisas. Nós não entendemos os motivos que levam a Deus a tomar determinadas decisões. Mas nós temos que ter tranquilidade e colocar as nossas vidas na mão dele e saber que tudo tem um propósito para esse Deus amado. Tá bom, pessoal? É só isso que eu queria falar para vocês hoje. Que Deus os abençoe, tenham um ótimo domingo, fiquem com Deus e até a próxima. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.